Nenhum de nós tem a experiência desses relacionamentos mais modernos Cada aí. um fala por si. Ouvindo a hélice daqui. Ouvindo a hélice Então, a daqui. gente não sabe. Tá lá o episódio do Freecast! Terça-feira, sempre ao meio-dia, um episódio do Freecast no seu Spotify. Hoje é aquele episódio que a vibe precisará ser regulada, porque falaremos sobre responsabilidade afetiva. Ai, meu Deus. E sabe-se lá onde iremos com o assunto. Aqui é o New Show e a vida só é um jogo para quem já perdeu. Eita. Fala, patrão. Fala, galáctico. Aqui é @Doug. Depois que eu te deixei, nunca mais fui dormir chorando. Que isso? Ok. Salve, eu sou o Melo. E quando você tem 300 sinais luminosos dizendo que tem algo errado na relação e insiste em continuar, você não é tão diferente assim de um terraplanista ou um negacionista da ciência. Caralho, Atila. Siga nosso Excel de favores lá no @InstaFreecast e mande para e-mail do freecast@gmail.com a história do dia em que você gastou uma fortuna pra ir no show do Pichote numa quarta-feira, sendo que no dia seguinte você tinha que trabalhar e isso foi muito específico. Tá certo? Quer nos contar algo, Nilson? Não, tá tranquilo. Quero escutar algo? E-mail do freecast@gmail.com. E-mail do freecast@gmail.com. Senhores, Também, e assim, mais uma coisa, quero que sejam o nosso jockey de cobra e nos sigam lá no TikTok em @freecastpodcast. Ô, louco. Essas expressões aí de apostador. esse aí ele queria achar uma brecha pra falar essa semana e ele teve que engatar no início do episódio. Mas, senhores, o papo aquele do Pequeno Príncipe lá do você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Posso falar o nome do autor? Por favor. Antoine. O Antoine de Exupéry. Exupéry, tem o Exupa... Bom, Deixa pra lá. deixa pra lá. Bom, essa frase, né? Você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Isso é uma observação ou uma ameaça? Uma ameaça. Definitivamente uma ameaça. Quem fala isso tá tentando botar uma regra, né? Sim, tá cagando uma tese ali pra cima da pessoa, do tipo, olha só, se der merda comigo, a culpa é tua. Meio que tipo assim, ó, tu colheu o que? Você só colheu o que você plantou. É meio que isso, né? Puta vida. É essa vibe. É essa vibe. Porque. Me diz o que é. A ideia, né, de conquistar o afeto de alguém que a gente vai estar se tornando responsável por aquela pessoa vai sentir. Não é bem assim que funciona, né? Às vezes. Certo. É isso que vamos debater hoje. Certo. Não, é que assim, ó, a gente tem em alguns níveis, né, a gente já falou várias vezes disso, de terceirizar a responsabilidade das coisas que acontecem com a gente. O inferno são os outros. Exato. E nesse aspecto, não que não né, sejam. de ser responsável, né, pelo sofrimento do outro, cara, é uma relação muito complexa de tudo aquilo de como a pessoa vai se sentir, né, de como vai ser a reciprocidade. Porque às vezes tu tá tendo um sentimento muito maior, às vezes idolatrando a pessoa, acho que seria a palavra correta, e pra pessoa tu é só mais um, assim, que daí vai naquele famoso exemplo, né, do 500 dias com ela lá, do cara ser é Tom, acho o nome do personagem. Explique melhor pra quem não tem essa referência. Tá, o filme 500 dias com ela, que no seu lançamento foi um dos queridinhos. É uma, né, comédia romântica normal? Qual é que é? É uma comédia romântica que traz ali esse personagem, que se eu não tô enganado, realmente o nome dele é Tom, que ele se apaixona ali pela colega de trabalho e tal, e mostra todo o período dele com ela, que, como o nome entrega, né, são 500 dias que ele tá contando, que né? Spoiler. O filme é de 2009, já expirou, né, o período de dar spoiler. E num primeiro momento ele era visto como um cara romântico, um cara, né, um modelo de homem valorizando a mulher e tudo mais, mas o filme acabou envelhecendo, né, um pouquinho mal, assim. E ele começou a ser visto mais como um cara extremamente emocionado, que, né, ele acaba, deixa eu procurar a palavra correta, ele acaba sonhando acordado
desde o início do filme, né? Tem uma cena muito específica no início em que ele ainda não tá, né, ficando com a personagem lá, eu nem lembro o nome dela, Summer. E ele já tem colagem de foto deles no futuro já. Não, é que tem essa cena em específico, tipo, ele descobre que ela respondeu no elevador, que o final de semana foi legal. E ele já criou toda uma fic na cabeça dele de que ela tinha saído e transado com não sei quantos caras, os caralho tudo assim, sabe? Então, tipo, o cara realmente tinha probleminhas. E eu não vi esse filme. De certa forma, sim. Eu não vi o filme no lançamento, tá ligado? Naquela época. Eu nunca tinha visto o filme inteiro. Eu já tinha visto algumas partes, assim, em sessão da tarde, coisas do gênero. Sabia dos memes e sabia da problemática que rolou. Meme de um filme específico, parabéns. O cara vai vendo, né? Ao longo da sua história na internet. E eu vejo muita coisa ruim, então, né? Tá no ciclo. E quando eu vi o filme, né? Que foi semana passada, quando eu estava me preparando para o episódio. Eu já fui meio enviesado, né? Eu já sabia que tinha uma problemática. Então, talvez a minha avaliação até não seja mais sincera, assim, porque já tá meio contaminada. Mas, de fato, tu vai olhando já, assim, percebendo vários probleminhas, assim, várias red flags, como eu gosto de falar, né? Olha só. Defina a red flag pra minha avó Cotinha. Que é assinante do Spotify. Vó Cotinha. A vovó, a Cocotinha. Que gosta de ouvir o Freecast enquanto faz jiu-jitsu. Essa vovó é solteira. Enfim. Deixa eu só ligar aqui o próximo. O desfibrilador. Qual foi a pergunta mesmo? Qual foi a pergunta red flag? O déficit de atenção. Seriam os sinais de alerta, né? Tipo, comportamentos que quando tu vê numa pessoa já ligaria a luzinha de alerta ali. Tem algo errado. Um sinalzinho luminoso te dizendo, vai dar merda. E tu fala, não vai, eu amo ele. E aí vem mais 2, 3 sinaizinhos. Mas o amor é cego. Não. Que filme bem sem vergonha esse. Esse é o que a mina o Jack Black? É, né? Eu acho que é. É aquele... Não é que ninguém é cego, né? Ele não é cego. É que ele só namora modelo, assim, e tal, daí ele vai lá e faz uma magia. Alguém faz uma magia nele? Como é que é o negócio? Eu não assisti. Tem um negócio com voodoo nisso aí, cara. Eu não lembro. Eu vi uma vez. Tem até o corte do episódio que a gente cita esse filme. É verdade. Não, é que assim, ele namora pelo que eu lembro, assim, ele só namora com as mulheres, tipo, a partir de ter que ter um certo tipo físico, assim, assado, não sei o que e tal. E sempre fala com os amigos e tal. Porque ela é assim, e claro, e comenta todo mundo que os amigos vão pegando ali e tal, a partir das qualidades físicas da pessoa e foda-se quem é a pessoa, né? E aí não tem nenhum relacionamento praticamente. Só que aí alguém faz uma magia, não sei o que, alguém se vinga dele, faz um troço lá, não sei qual é que é o negócio, que ele começa a ver a real pessoa que ela era, não os atributos físicos, né? E aí ele acha uma pessoa que ele acha maravilhosa, só que todo mundo vê que é uma pessoa que ele jamais pegaria. Que é o quê? Uma mulher bem gorda. E quebra a cadeira e tudo mais. Mas pra ele é uma mulher maravilhosa e ele... Mas vamos falar a verdade. O que eu queria citar, a questão do amor é cego, não é a aparência física, é a questão dos comportamentos tóxicos aí, que ela tava citando. Sim, mas é um comportamento tóxico o cara se relacionar com uma pessoa... Tu tá com a pessoa e ela tá reproduzindo um comportamento tóxico. Tu não vê. Não. No caso, esse amor romântico, ele acaba deixando o personagem cego pro real relacionamento deles, né? Ele acaba mentindo pra ele, né? E pra ela também, ao ponto dele imaginar que o relacionamento tá de um jeito, quando na verdade tem diversos problemas. Ele não nota os sinais de que ela, na verdade, não tava tão presa no relacionamento, digamos assim, né? Ele se molda pro relacionamento, né? Cedendo até a própria identidade. E essa parada de projetar no outro um ideal, eu até acredito que é algo normal, né? Principalmente quando a gente é mais novo, assim, quando a gente tá afim de uma pessoa, a gente vai idealizando algumas coisas, né? Mas a gente não tá na cabeça da outra pessoa, né? E a gente acaba sendo sonhador em algum ponto. Quanto à cultura pop, os filmes e tal, eles não trabalham justamente com essa matéria-prima que é das pessoas projetando coisas, né? E aí ele cria um personagem justamente com uma média de projeções, né? O que não é esses fanficaço aí de filme adolescente. Crepúsculo. Tipo, por exemplo, um Crepúsculo, né? Tu pega meio que uma média de um igual, unanimidade pra nada vai ter,
mas vai ter, tipo, qual é que é o tipo de personalidade, de humor, de cara, de tudo, do buraco do nariz, né? E tenta fazer uma média pra pessoa projetar naquilo ali, pra tu vender um personagem que atende a uma projeção, atende a uma projeção do que tu pensa que é o melhor, o ideal, né? E o problema todo é quando vem a pílula azul, né? Que é aquela dose de realidade que daí começa a trazer os problemas, que daí tu começa a ver as coisas... Eu acho que a azul é a Kit Lud. Como elas realmente são. Opa, errei a cor. E aí, meu Pedro ficou duro, ó. Não é o Viagra essa? Como é que é? O que o Doug falou? Não entendi. A azul é o Viagra? Não, ele achou que ia sair da Matrix e ficou de tico duro. Aí ele falou assim, errei. Eu conheço isso que você está falando. Já usa os injetáveis, vovó. O benzetacil. Injetável são só as outras coisas. Não, mas essa coisa da projeção, né, é muito daquela... Tem muito a ver com a pessoa sempre pensar por exemplo, pegar parte de qualquer... Tipo, nem pra pessoas, mas pra vida toda, né? A pessoa pega uma parte positiva de alguma questão, por exemplo, se eu tivesse feito curso tal, se eu tivesse no trabalho tal, pega as coisas boas daquilo ali e ignora todas as coisas que pode ter ruim. E faz isso também com as pessoas, né? Por exemplo, a pessoa pega a primeira coisa quem é o ator bonitão ou atriz bonitona do momento ali, né? A pessoa pega aquela parte ali que é unânime, que ela tem esses atributos, e todo o resto da pessoa, a pessoa cria ela completa de forma que seja completamente perfeita aquela pessoa ali, né? Sim. E tipo, essa questão de idealizar ali o outro, né? Acaba criando essa relação de dependência emocional. E explicando especificamente o que poderia ser isso, né? É quando você espera que alguém vá te dar essa felicidade, que sem aquela pessoa tu nunca vai ser feliz. Só que quando tu tá sofrendo pela outra pessoa, raramente é pela outra pessoa de fato, né? Então a gente tem que aprender pra não acabar nessas armadilhas aí, né? De acabar ficando sonhando, projetando coisas. Porque a gente não tá na cabeça da outra pessoa, a gente não sabe o que a pessoa pensa a respeito da gente, como ela nos vê, né? Não, mas eu acho que ainda assim a outra pessoa talvez não esteja entendendo muito bem o papo, mas eu acho que a outra pessoa tem que ter uma certa dose de responsabilidade contigo. Ou tu namora a pessoa e daí do dia pra noite ela vai pegar e vai sumir. Óbvio que mas aí é que tá. O ponto da responsabilidade afetiva que o pessoal fala é de transferir toda a responsabilidade pra pessoa. Tipo, a minha felicidade vai depender daquilo que tu, entendeu? Tu vai ter que me dar essa felicidade. A questão, outros me devem coisas, né? É meio que essa perspectiva. E tipo, isso o mundo tudo me deve, e aí a pessoa cobra meio que de todo mundo, na verdade. Isso, uma responsabilidade afetiva saudável, e que eu acredito que seria o ideal, evidentemente, né? É a questão de ter os objetivos devidamente claros, de conversar, aquela coisa que a gente já falou em algum outro episódio, talvez tenha sido lá nos primórdios do Dia dos Namorados, que uma conversa, às vezes, resolve muitos problemas, tipo, se não todos, sabe? De tipo, ao invés de ficar... Não resolve. Embargou a voz. Mas, mesmo no caso da... Se houver uma conversa, tu vai ter como lidar com o assunto. Sim. Que hoje não é mais uma sentença de morte também. Foi só uma piadinha, então... Guilherme. Eu sei, mas vai saber se tu vai cortar ou não. Tá levando muito a sério. Muito a sério. Ô, Marília, ô, Abujanra, assim, ó, a questão da responsabilidade é muito, acho que sobre conseguir medir o quanto em cada momento, se é tu que tá passando ou que estão passando essa linha contra ti, né? Porque tu pode adotar uma postura de achar que tu tem que ter total atenção e total cuidado, né? Aí tu vai meio que passar pano pra tudo que todo mundo fizer. Aí é aquelas pessoas que estão vendo uma pessoa fazer uma merda e vão passar pano pra elas antes mesmo de ela pedir desculpa. Vão, não, é o jeito dela, é assim mesmo. Ele é assim, tipo, tem um monte de gente que ganha essas barbadas do mundo de ter um monte de gente passando pano por elas, né? Mas ao mesmo tempo... Posso fazer um alt tab aí nisso? Passa. Vai lá. Tem relações em que a passada de pano, ela não vem de ninguém. Ela só vem de quem deveria estar mais atento
violenta do que todo o resto, por exemplo. Não, normalmente tem- ela vem da maior vítima do cara irresponsável ali. Exato, exatamente. Vamos lá, tu tem em um exemplo uma relação, uma hipotética relação. Hipotética, ele vai começar a dar nomes agora. Uma hipotética relação. Pegar um nome aleatório aqui. Guilherme Melo. Não, nunca Tá, tive Soares. esse problema. Mas vamos lá. Meu Numa primo de hipotética Buenos relação, numa hipotética relação onde Telexê, então. as pessoas, o casal ali tá junto há, sei lá, 6 meses. Com menos de um ano, já houve suspeita de traição, já tem ciúmes, aquele ciúme Já foram no João doentio, Kleber, saca? já. De tipo, aquele ciúme meio doentio, do tipo, da pessoa ficar cuidando, tá dentro do e-mail da outra pessoa ali, procurando Tirar coisa. a gola da cabeça. Brigas frequentes. Tipo, literalmente brigar, de se estapear, de dar soco um no outro. Ver a regulagem do banco do carro. E chegar a ser internado. Chegar a ser internado em uma clínica. Não, peraí, agora foi exato. bastante, hein? Não, é um caso específico, eu conheço esse caso. Tá bom. E no caso, depois de tudo isso, não, vamos ficar juntos, porque a gente se ama. Beleza, voltam a ficar juntos, vão morar juntos. E todo mundo na A menina volta. engravida. Não, peraí, ponto, peraí, um intervalinho nessa história. E todo Vai. mundo que tá na volta sabe. Vai dar merda. E todo mundo avisa. E Não é que todo mundo avisa. Tipo, as pessoas, todo mundo que tá na volta meio que já falou de algum jeito. Nunca tão direto assim, mas todo mundo. E quando as pessoas não tão, e quando eles acabam sendo assunto, todo mundo dizendo, isso aí uma hora não vai dar mais, entendeu? Não tem. Mas é que tem também Não, uns amigos passador de pano, né? Claro. A pessoa chega e fala, terminei com fulano. E a pessoa, isso aí, amigo, ele era um cuzão, não sei o quê. Dá 2 dias, voltei com Isso, fulano. protocolo. Vocês combinam demais. Protocolo de vida. Fulaninho e ciclaninho terminaram. Fica quieto, meu. Fica quieto. Porque quanto mais tu queimar. É uma boa Quanto dica. mais tu queimar o que não tá ali. Maior a chance de voltar. Não, pode ter, se tu ficar assim, 2 horas queimando a pessoa em grupo, pode ter certeza, na outra semana estão juntos de novo e vocês estão tudo na boca do sapinho. Não, e aí, nesse caso em específico, né? Eu falei, olha só, tu não acha que já deu muita merda? Mas é que a gente se ama, deu? Tá bom, não vou falar mais nada. Minha E parte tem eu aquela fiz. velha frase batida. Só amor não é o suficiente. É verdade. Mas aí eles voltaram a ficar juntos. Foram morar juntos. Ela engravidou. Ela perdeu o filho. Houve brigas por causa da maneira como ele tratou ela no pós desse acontecimento. Deu 1 mês ou 2 separados. Voltaram a ficar juntos. Porque ele achava que ela era dele. E eles começaram a se falar novamente. E ia falar, não, mas a gente se ama. Deu 3 meses. Eles terminaram de novo. E ela ficou em torno de 3 a 4 meses solteira. E nesse meio tempo, ela conheceu outras pessoas. O ex futuro atual, brigou com ela como se ela tivesse traído ele. É o papo lá do... Sendo que ela tava solteira nessa Eu janela. vou cometer um erro aqui nesse podcast, que é falar... Eu cometo em todos os episódios. Que é falar de Friends, né? Estamos aqui pra errar. Que é o papo do Ross lá, né? Que é um dos momentos mais lembrados pelos fãs, né? Que é que o personagem... O que seria meio que o casal principal, né? Que a mulher é a Jennifer Aniston, meio que o personagem principal de toda a comédia romântica produzida na história da humanidade, né? Eles terminam por um tempo e aí o Ross fica com uma pessoa lá, parece... o fã agora vai me dizer que eu não escrevi direito, né? Então. E aí tem 1 milhão de brigas em torno dessa questão de mas nós tínhamos dado um tempo, não sei o que e tal, mas é aquele tempo, mas que não é um tempo de verdade, aí que tá, regrinhas que estão por baixo das regrinhas, né? Aquelas coisas que começam a complicar, que tipo, que a pessoa fala uma coisa, mas não é que eu tava falando aqui. Sabe aquele papo do, não, faz o que tu quiser. Né? A mensagem subliminar que tá envolvida. Começa ali. a complicar quando tudo tem um subplot, né? E aí, o que aconteceu? Depois desses 3, 4 meses, mesmo tendo essas brigas pelo ciúme da suposta traição, sendo que não era uma traição, eles voltaram. E aí a primeira coisa que ela fez foi falar, eu sei que eu tô sendo errada aqui, que não sei o que. Eu falei, exato, tu sabe exatamente o que eu vou te falar. E eu não vou te falar, porque daqui 3 meses tu vai terminar, tu vai vir falar disso, eu vou te falar a mesma coisa, vai dar 1, 2 meses e tu vai
voltar com ele. E, cara, é desgastante até pra quando tu tem Dito uma e feito. amizade assim. E aconteceu, de novo, e de novo. Até que hoje em dia eu já não falo mais com a pessoa porque eu realmente cansei, né? Cansei de me preocupar. No fim das contas, esse tema acaba destruindo todas as pessoas na volta ali, porque, tipo, fica um monotema ali, né? E é desgastante pras pessoas que se importam, pras pessoas que, não, mas olha só, a pessoa tá mal, vamos tentar resolver isso aqui, vamos tentar ajudar ela. E não é nem tentar impor uma Mas verdade. se a pessoa não ou quer uma ajudar, não felicidade da adianta, pessoa. cara. Exato. E aí que entra a questão de terceirizar a responsabilidade. Às vezes ela vai estar responsabilizando os amigos porque não deu certo, ela vai estar responsabilizando Vai o botar a tempo culpa porque no tava outro. chovendo. Ah, Entendeu? não, vai, E assim tá eu indo. pelo menos já vi algumas vezes o cara que Foi bota... tu que agorou meu Não, relacionamento. tu quer ver uma que eu É, já vi vários tipo- caras falar já, tipo, o cara bota a culpa nas amigas da mulher. Ah, tá louco, nada a ver, cara. Tipo, que envenena a cabeça, sabe? Como se fosse... É, aquela lá tá solteira, que é solteira também. Vai te piranizar, vai te piranizar. É. O raio piranhas. Piranizador. Ah, acho que é isso aí. Eu não consegui. Ah, eu tenho que aprender, Processar essa a informação no desenhar cérebro. pra fazer uns quadrinhos bons. Então, como estabelecer essa fronteira, né? Quando a pessoa tá sendo submissa demais ou quando a pessoa tá ela se impondo demais, né? Porque tem horas que tu tem com determinadas pessoas, isso pra qualquer tipo de relacionamento, né? Da amizade e tal, né? Tem gente que, por exemplo, eu pra pedir um troço emprestado, eu prefiro comprar o negócio, entendeu? Pra não ter que incomodar de ficar cuidando e o troço ali e coisa e tal. Só que tem gente que não tem medo nenhum de pedir favor todos os dias. Tipo assim, bah, velho, tu tem uma gaita de fole, né? Tô indo aí buscar. Tipo, assim, calma, sabe? Tá, tu tem martelo, tu tem não sei o quê. Tipo, e não tem... Fica aquela coisa, né? Quando é que tu pode ajudar a pessoa, que pode contribuir e isso não te custa nada? E quando é que a pessoa realmente tá te sugando o máximo que der, a ponto de... E como é que tu sabe isso, né? E a história vai avançando, né? É na hora que tu diz não, né? É a pessoa assim, essas Essas relações aí eu chamo de amizades unilaterais. Ô, louco. Só tem uma mão a amizade, Não tem entendeu? o dar e receber. Mas aí que tá. A pessoa só Mas recebe. não precisa também ter essa questão da troca. Tem muita gente que também quer isso, né? Tipo assim, eu dou na medida que eu recebo e tal. Fica esse jogo, né? Sabe? Mas eu fiz um favorzão e fulano nunca me fez nada. Às vezes vai acontecer por acaso, assim, né? Uma coisa mais agora da pessoa, tipo, só pedir. Eu E falo... na hora que tu... Às vezes isso não acontece, mas, por exemplo, pode acontecer de tu dizer, não tem como. Dá um tempo. E aí a pessoa te queima. E aí tu some pra pessoa, né? Eu nem digo nessa questão de pedir um favor e tal, mas eu digo na própria questão de conversar com a pessoa. Claro que tu não precisa conversar com as pessoas todos os dias, mas tipo... Dá bom dia pra todo mundo. Em 10 anos de amizade, quantas vezes a outra pessoa falou ou interagiu ou veio perguntar como tu tava, tá ligado? Tipo, muitas vezes acontece de tu tá falando com a pessoa, aí tu vai lá, e aí, tudo bem, tal, não sei o que, beleza. Daí a pessoa vai contando como é que tá o dia e tudo mais, não sei o que. E quando acaba de falar dela, valeu, falou, entendeu? Tipo, beleza, acontece. Mas quando isso só acontece, tu começa a perceber que é uma amizade unilateral, né? Sim, não, que as pessoas que elas não estão ouvindo o que tá falando, ela tá esperando a brecha pra ela falar o que ela queria falar, né? É a pessoa que quer plateia, A pessoa não quer amizade. egoísta. Exato, exatamente. Aí vai pra uma outra alçada. Mas antes que a gente descambe pro lado da amizade de novo, que nem no da friendzone, ainda sobre essa questão da responsabilidade afetiva que a gente começou falando, a gente não tem, né, como determinar como o outro vai se sentir. Mas toda ação, né, e toda atitude tem uma consequência. Então, onde que estaria o problema nisso? Que as pessoas, elas não conseguem ser transparentes, de se colocar aquela questão da empatia, né? A pessoa tem vergonha de falar, eu quero isso, e tu, o que tu quer, entendeu? Porém, e aí eu vejo um problema nesse raciocínio, principalmente quando tu vai conhecer uma pessoa nova, porque por mais que tu se conheça, por mais que tu saiba exatamente aquilo que tu quer, tu não vai falar pra pessoa, porque a pessoa vai te julgar, seja de um jeito, seja de outro, seja, não, tu não quer nada sério, tu é emocionado, entendeu? Então tu já chega, a gente já vive, né, nesses julgamentos, né? O cara dá um presentinho, já é emocionado. E aí começa a virar O maluquice. cara dá uma geladeira, não, emocionado. Não, mas aí que tá. Aí começa a entrar uma maluquice, porque daí o cara fica sabendo que existe, tá correndo esse papo do ser emocionado, daí você, não posso ser emocionado.
emocionado. Aí ele conhece a pessoa na segunda-feira, até sexta-feira ele quer falar com a pessoa na terça, na quarta, na quinta dele, dizendo, não vou falar porque ela vai pensar que eu sou emocionado. O famoso joguinho. E aí vira O loucura. famoso joguinho. Não, é aquela coisa assim, ó. Se tu fala que é Ninguém algo te pra abraça noite, por cena. se tu fala que é algo pra uma noite, aquele negócio casual, vão falar que tu não presta, que é desespero. Aí fala que é casar, ter filho, tu é emocionado. Aí se não fala nada, entra na porra do joguinho. Fala só uma coisinha ali uma noite, depois de ver, sei lá, um Jurassic Park no cinema, numa escadaria qualquer, fica feliz e não reclama. Específico. Ou se rolasse uma relação disso, também não ia reclamar. Então tem um paradoxo aí, entendeu? Eu ainda acho que, por mais que exista muita coisa que fica subentendida, eu acho que as pessoas batem martelo por umas coisas que não precisa bater martelo e elas gostam de apresentar essas coisas de cara pra pessoas que elas conhecem. Cara, as pessoas julgam toda a personalidade da pessoa com base no dia que ela nasceu, sabe? Então eu não me surpreendo. Mas por exemplo, se a pessoa conhece a outra, daí como o papo do signo é tranquilo, ou toda vez vai ter isso, mas a primeira coisa que a pessoa vai botar é alguma afirmação do tipo assim, eu não gosto de criança. Tipo assim, que papo é esse, sabe? Tu já quer dar uma tabelada no futuro da possibilidade, tu quer criar uma personalidade que são assuntos que não podem não dizer respeito a... Naquele momento não diz respeito, naquele né? universo daquela relação, né? Às vezes é uma pessoa que, tipo, que vai ser uma... Tudo depende do contexto. A pessoa vai querer criar uma persona que ela é, né? Vai querer fazer, ela é a pessoa mais quieta, Peaky Blinder, né? Ou ela é o Abravanel, né? O rei da festa e tal. Ou ela é o ursinho Pooh. Ora, bucha. O tirão. Né? Então, fica umas coisas que as pessoas, tipo, elas estão preocupadas, elas querem se dizer que são independentes e eu não me importo, eu sou uma pessoa autossuficiente e coisa e tal, mas elas estão a cada segundo cuidando qual é o tipo de mensagem que elas estão passando pro outro a respeito de si mesmo, né? Estão toda hora cuidando qual é a informação que sai, né? Tem que cuidar a criação do personagem, tá ligado? Digamos que a maior parte das pessoas julga o mangolão que tá jogando dadinhos numa mesa, criando um personagem e contando uma história, mas fazem isso na vida real, né? Enfim, é hipocrisia. Fazem muito pior, né? Por exemplo, vai ter gente que vai, por exemplo, que só vai se relacionar com gente que tiver em desequilíbrio em relação a ela, né? Uma pessoa que vai... É verdade. Que vai ser sempre uma situação tipo assim, não, se a pessoa não me admirar, nem quero assunto, né? Tem que ser sempre uma relação que eu tenho o controle. Tem gente que só gira nesse disco aí. E conhecemos. Tem que colocar no pedestal. Se não me botar no pedestal, não quero. Mas e pra tudo, entendeu? E é aquela coisa, se não, ou não é nem não quero, não, tu não existe, tu não tá no meu círculo aqui e tal. É um merda. Tu tem que me convidar, tu tem que me chamar, tu tem que não sei o que. Né? E fica aquela coisa, assim, né? Fica aquelas as picuinhas que tu nem sabe que existem. Se não me chamar, eu não chamo. Mas peraí. Tem a frase, tu quer me engatilhar, é eu convidar pra um troço e a pessoa pergunta assim, ó, quem vai? Meu... Cara, eu sempre xingo a pessoa. Eu sempre xingo. Não. Quem vai? Vai o Papa Francisco e a Bispa Sônia. A tua mãe? A tua mãe que vai. Tu vai levar presente pra todo mundo? Tu quer levar lembrancinha? O que tu quer fazer? Isso enlouquece. Porque tem a ver com o quê, né? Qual é o personagem que eu vou vestir, né? Estou recebendo uma ligação, peraí. Pronto. Ela pediu pra não contar as histórias dela. Não, o pior é que eu achei que era uma ligação real, entendeu? Que ia vir um personagem, que ia vir uma história. Tá. Mas era uma ligação real. Tu achou que ele ia baixar tipo um santo. Dependendo. Eu chupei. Não, mas isso do personagem, né? São as armaduras que as pessoas vão vestindo pra serem amadas, talvez? Serem notadas? Não sei qual seria o termo exato. Não. Aí tem também aquele negócio de preencher um vazio com outro. Exato. Uma coisa que eu não entendo é aquela pessoa que namorou ali 2 anos ali, daí do nada termina, uma semana depois tá com outro. Não, mas é que eu vou dizer que eu acho que isso é mais comum do que a pessoa terminar e ficar 2 anos sem ninguém. Pois é, mas isso eu acho que é pra preencher um vazio, cara. Talvez acostumar um hábito, né? De ter, eu vou ligar 8h30 de noite pro fulano, daí terminou. Aí no outro dia assim, 8h30, eu sempre ligava pra ele, não tem pra quem ligar. Aí arranja pra ter alguém pra ligar 8h30.
meia, né? Ou pra, sei lá, ficar meio que aceita no seu grupinho. Ah, eu não sou solteirona ou solteirão. Não, né? Tem que arranjar alguém, sabe? Pode ser também. É uma coisa que me implica muito, meu. Bah, dá um tempo, assim, sabe? Porra, tá ali triste, meu. Não tem como não ficar, Tu gosta sabe? de girar um sabático? Assim, é que eu acho que varia muito, entendeu? Essa questão do luto pós-relação. Bom. Varia muito de pessoa pra pessoa. Porque, cara, por exemplo, se tu ficou um mês com uma pessoa, a tendência é que tu não vai ter desenvolvido um afeto, não vai ter conhecido toda a família da pessoa, ter tido um envolvimento com a família da pessoa e tudo mais. Outra coisa é um término de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos. Aí já... Quanto mais tempo tu tá com aquela pessoa, mais dolorido é, né? Quando termina. E mais... Difícil. E mais tempo tu vai levar, né? É. Pra se recompor. Então, talvez, e aí é é puro achismo, essas pessoas que acabam pulando de um namorado pro outro, eu vejo de duas formas. Essa questão que tu falou de preencher o vazio, Só duas. eu acho que é o medo... É o medo de sofrer. É o medo de sentir. É o medo de sentir a falta. Então, pra não sentir a falta daquela pessoa, pula pra uma outra. Mas sabe o E que é o assim brabo? sucessivamente. O brabo é quando a pessoa troca de... E aí quando é uma pessoa próxima, quando essa troca e ela pega uma pessoa parecida com... tipo, teu amigo terminou com uma determinada guria, aí tu, no Instagram, tu olha assim, meu amigo, puta merda, não é meu amigo. É um cara igual. E aí tu fica assim, caraca, velho, que loucura, meu. Não, isso aí é meio... Mas isso, de certa forma, indica um padrão, né? Nas escolhas. Um padrão que pode ser problemático ou não, dependendo, né? Mas eu vou te dizer, o tempo todo ali, eu acho que tem muito a ver com personalidade, sabe? Eu acho que tudo é possível, o tempo não necessariamente, porque tu vê, às vezes, uns casal de nego velho já, que tô com filho criado e tal, que aí se separam, e a atitude desses adultos divorciados e tal, parece uns adolescentes, né? Tipo assim, fulana morreu, né? Aquela bruxa, ou meu ex-marido morreu, né? Que talvez não tiveram essa fase, né? Mas ao mesmo tempo tu vai ver gente mais nova que tipo, sei lá, que é amigo que tipo, você terminou com a pessoa e a pessoa não foi morar no Uzbequistão. Dizem, bom dia, boa tarde. Acaba existindo ou tem pessoas que se conhecem. Uma relação cordial, né? Uma relação de ser humano. Mandando indireta nos stories. Manda indireta por música do MSN Plus. Ô, Nilson, é que assim, essa questão da mudança da relação de namorado, esposo pra amigo ou conhecido, é que quanto mais tempo tu ficou envolvido com a pessoa, evidentemente tu vai ter nutrido um sentimento de amor pela pessoa. Mas a tua vida foi modificada e afetada por aquilo ali, né? Entendeu? E esse amor não acaba, ele só acaba se transformando, diminuindo a intensidade ou se modificando, né? Olha aí. Então acaba mudando a forma como tu vai sentir pelaquela pessoa, né? Isso acaba desenvolvendo às vezes uma amizade até melhor do que poderia ter, do que era a relação, às vezes até pior também, né? Não dá pra dizer que só vai ficar bom, que só vai ficar ruim, né? O Melo gosta de citações, né? Mas é o Heráclito lá com o rio que não pode ser 2 vezes, né? Lá, vai puxar a caverna de Platão agora. Vai falar que essa aí eu não conheço. Não, do Heráclito e aquele papo todo do rio, né? Que tu nunca pode se banhar 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque o rio tá sempre mudando, não é sempre a mesma água, e a pessoa que tá indo até o rio nunca é sempre a mesma. Então as pessoas, elas vão ao longo da vida, elas vão se cruzando em determinados momentos, e estão sempre, são sempre pessoas diferentes, são sempre processos, né? E tu tem que entender esse tipo de coisa, né? Então, assim, por exemplo, na medida que a gente morou em lugares parecidos, situações parecidas e tal, e a gente fica, sei lá, 6 anos sem se falar e volta a se falar do nada e parece que o papo tava onde tinha terminado a última vez, isso é muito pelo fato da gente ter um core, um núcleo de identidade já meio definido, e não é acontece isso, acontece aquilo que vai, né, agora eu virei tal coisa, né? Não existe agora virei, né? Tu tá sempre num
processo, né? Tu não é fotografia, né? Tu é filme, né? E as pessoas vão passando pela gente, né? Então, o que me pega muito nessas questões por exemplo, de fim de relacionamento, eu acho meio bobo, assim, imaturo da parte das pessoas, dizendo de novo, de amigos, assim, né? Do cara que fica todo amorzinho, pipipi. Aí terminou. Aí a pessoa fica queimando a pessoa só, entendeu? Eu disse, não, peraí. Isso é bica pra mim. Não, exatamente. Peraí, tu tava todo dinheiro, agora claro, a pessoa tem é um o outro... demônio, não, calma lá, entendeu? Calma lá. Não, tem uma outra variável aí também que a gente tá esquecendo, né? Não só a maneira como terminou, né? O tempo e tudo mais influencia, mas os motivos também. Porque uma coisa é os dois olharem pra cara do outro e falar, tá, não vai mais dar certo. Outra coisa é um tá insatisfeito e o outro ainda não sabe disso, como até o caso do filme do 500 Dias com Ela, e daí essa pessoa falar, olha só, eu vou ser honesto contigo, a gente tá em momentos diferentes, tu quer uma coisa e eu não consigo te fornecer essa coisa que tu deseja. Então, o melhor pra nós é seguir caminhos separados. Isso é seria um término, tipo, ok, acontece, beleza, a gente vai manter né? Outra coisa é terminar a relação por uma traição, é terminar a relação porque a pessoa fez uma merda muito grande, né? Esse tipo de coisa. Então, isso influencia bastante. Sim, também. Mas aí é aquela coisa que meio que terminou antes de terminar, né? Por exemplo, na questão da traição ali, meio que... Eu vou te dizer, eu acho que nem a traição em si, mas o fato por exemplo, da pessoa dar moral para alguém, tipo, tentar, assim, não precisa... Porque muita gente fica pensando assim, seguida tu ouve, né? Assim, mas beijo na boca é traição? Cara, tipo, não, peraí, calma, é antes ainda, né? Mas vou te falar que... A traição foi o gatilho pra terminar, sabe? Não, mas é que às vezes nem é A questão do que define traição e tal, entendeu? Mas aí é uma definição muito ampla se tu parar pra analisar. Porque, tipo, teria uma espécie de traição indireta, que seria e se eu traísse? E se eu chegasse em outra pessoa? E se eu sentir algo por outra pessoa? E tem a realmente direta, né? Que daí é quando ocorre o fato. Mas... Não, mas por exemplo, do cara... Mas assim, ó, tipo, digamos que não aconteceu nada. E aí o cara busca a situação, mas não digo a questão de buscar. Porque tem situações até que são... depende, às vezes, da maneira como a pessoa vai conhecer outras, né? Porque tem relações que ocorrem de tu conhecer uma pessoa, no caso, no trabalho, e daí vocês convivem todos os dias, e pode surgir alguma coisa dali. Pode. Mas daí tu não tava realmente procurando, mas aconteceu. A atitude correta seria tu pensar, ok, se eu tô sentindo isso pra outra pessoa, eu tenho que falar com a pessoa na qual eu estou e expor a situação do tipo, olha só, não dá, acabou, vai entendeu? ter sempre um momento que vai virar a chave, tipo, o momento que tu por exemplo, tá com uma pessoa, daí esse negócio de ambiente de trabalho, daí o cara conhece uma pessoa que ele acha legal no negócio de trabalho. O jeito que a pessoa se apresenta, o jeito que dá essa relação entre as pessoas, o cara tem que se posicionar ali, entendeu? Senão ele já tá buscando, tipo assim, jogando corda, assim, pra quê? Eu não entendi, a pessoa conheceu uma pessoa no trabalho e se apaixona aí? Jogamos nessa situação, ou só pela sem vergonhice da coisa ali, entendeu? A gente não escolhe, né, quando vai sentir algo. Olha, só que se tu tá sentindo algo pra outra pessoa, se tu tá sentindo algo pra outra pessoa, o que tu tem tá que... sentindo, né? Exato, só que tu não vai chegar assim, ó, eu tô curioso em relação a essa situação com a fulaninha. Não, eu vou sair com a fulaninha, vou ver o que rola, e dependendo do que rolar, eu vou falar em casa lá com a minha namorada, com a minha esposa. Não, entendeu? Não, mas aí que tá errado. Aí que eu tô dizendo, tu chegou nesse momento aí, desse papo aí, já deu, já fechou a conta. Exato, não, eu concordo. Se tu tá pensando daí, assim, quem sabe eu vou comprar uma... Daí se tu cita exemplos concretos... Quem sabe eu vou comprar uma roupinha pro filhinho dela. Não, assim... Puta vida. Não, mas eu digo exatamente isso, eu concordo contigo, só que daí a atitude correta qual é? Tu termina a relação, que já terminou, né? E aqui a gente vai ter que abrir um parênteses, a gente tá falando de relações monogâmicas, porque nenhum de nós tem Guilherminho poliamor. a menor experiência... Calma, deixa eu concluir. Guilherminho poliamor, Guilherminho nenhum de nós tem a experiência desses relacionamentos mais modernos. Cada um aí. fala por si. Ouvindo a Alice daqui. Então a gente não sabe como reagir. Então vamos focar nessa parte que a gente conhece. A família tradicional brasileira.
é mais ou menos. Como é que é a família tradicional brasileira? É o marido, a esposa, os filhos e a amante, é isso? O cara resgatou Você quer nos contar algo, O cara Doug? resgatou um Piangers aqui. Daqui a pouco Tá bom. fechou todas. Acabei de descobrir o destino do Dog. Ele vai Papai Doug. ser o best-seller do Brasil em poucos anos. Meu Deus, é um plot twist. É isso, cara. Tá na nossa cara, a gente não tá vendo. Ele vai lançar um livro. Não, vai dar curso de como ser escritor. Como a literatura pode mudar a sua vida, tudo. Aí ele vai lançar todos esses troços aí. É com o Dog. Só cuida. Melo, se ele vier com essa ideia, a gente assina pra algum percentual. Vai pingar pra gente. Não, 33,33% entre cada um de nós, tá tudo certo. E Fechou. palestra, vai dar palestra em colégio, assim, não, porque desde criança eu lia muito. Mas então, né? Qual é o tópico do Sex Education ali que está na nossa pauta? Eu não vi essas séries. Eu acho muito rebelde pra mim essas séries. E sobre essa. Não, eu tenho um adendo rapidinho sobre os relacionamentos abusivos. É agora que vamos entrar nessa pauta? Podemos entrar. Eu posso falar sobre a série depois, não tem problema. Tá, não, eu só quero falar uma frase disso. A frase, o tal fé nas malucas. Puta que pariu. Como tá errado isso aí, né? Está errado de tantas formas que é difícil de começar por onde. Mas vou fazer uma contra-pergunta, uma contra-argumentação. E se fosse um cara falando fé nos malucos? Também Qual tá errado, seria- né? Mas qual- é que não, nos qual- memes. É que nos Calma, memes qual seria a reação dessas pessoas que postam esta frase? Essa é a pergunta. Não é defendendo a situação. E aí eu acho que a gente vai ter resposta. Mas enfim. Eu acho errado, completamente errado, de várias formas. O relacionamento ele tem que ser saudável. É isso, entendeu? Tipo, se tem um lado que não tá bem, se os dois não estão bem, se é um troço cansativo, estressante, desgastante, não é um relacionamento saudável. Você tem que fazer, simples você tem que de fazer dizer, mas é planilhas, tem que fazer jogo do comparação de fulano fez isso, fez aquilo. Você tem que ficar. Você tem que chamar o amiguinho e a amiguinha. Não A gente precisa. chama, fazer o power. Não, mas se bem que PowerPoint eu já acho legal já fazer. A gente tem que combinar com a galera. Não, PowerPoint é legal, Ah, fazer uma é, apresentação. apresentação. Tá. Fazer um pitch. Fazer um pitch. Serra ou praia? Vamos lá, eu fazer o PowerPoint. Tá, mas sobre Sex Education, cara, ela é uma série voltada especificamente pro público jovem, evidentemente, mas que ela é bem uma interessante malhação da vida. ver. De 16 a 32 anos. Não, eu diria que menos, em torno de, eu diria que dos 13, 14 pra cima já estaria liberado, e até uns 25, 26 tá liberado tu gostar bastante. Então erramos. Depois disso tu assiste, tu entende o que tá rolando e aí pode ver pela trama se tu gosta ou não. No meu caso é uma série que eu gosto de assistir, mas não é das minhas favoritas. Dentro desses temas eu tenho uma série que eu gosto mais que é Skins, que eu vi muito mais tarde do que Mas qual é o plot deveria. de Sex Education? Mas não é o ponto. Como o próprio nome, né, entrega, digamos assim, é uma maneira de explorar a importância da educação sexual nas escolas e para os adolescentes. É um né? grande programa Que do ao Serginho contrário. Groisman, é isso? Talvez seja uma analogia boa. Talvez. Tem na Globoplay, Mas então. não, tem só na Netflix, que é da Netflix a série. Mas, no caso, a série, ela aborda a história do Otis, que é um guri no auge da sua taradeza de adolescente. Explora muito a relação que ele tem de parceria, né, com a mãe dele, que é uma sexóloga, né, então ele acaba tendo uma eu sabia que ia vir com essa. Ele já tem um pouco mais de sabedoria nesse assunto nessa parte teórica pela liberdade que tinha nas conversas com a mãe, enfim, porque ele foi educado da forma correta, né? Ele teve uma educação sexual, digamos assim. E na escola onde ele estuda, não tem isso, então os jovens no geral já, né, são todos uns abobados. Então tem muitas dúvidas muito bizarras que vão acontecendo e tudo mais, e vai demonstrando a importância disso, pelo menos na primeira temporada. Na segunda temporada, já tem um foco um pouco maior nessa questão da responsabilidade afetiva, e principalmente, né, na relação entre os dois melhores amigos, que é o... É que a mãe esqueci o nome dele do é a homem. Margaret Thatcher do The Crown. Talvez, eu não vi essa série. Tá bom, vou ver. Não vou ver nada. Enfim, o amigo dele, no caso, ele é gay e tudo mais, e num primeiro momento ele acaba vivendo um relacionamento meio abusivo, e na segunda temporada tem o desenvolvimento dessa relação e tudo mais, e a relação entre os dois amigos ali, né,
principal. É o Eric o nome. É o Eric e o Otis. Deles entendendo que o momento da amizade deles mudou um pouco e também na própria... aí tem essa questão de explicar especificamente o que cada um quer naquele momento, nas próprias relações que são desenvolvidas ao longo dessa segunda temporada. Então vai mostrando de uma forma bem, no início, evidentemente, bem infantilizada e tal, aquela coisa da birra e tudo mais, até que amadurecem as coisas e vai se tendo uma solução adequada para essas situações, que é o ponto da responsabilidade, da famigerada responsabilidade afetiva, que é mostrar pra pessoa exatamente o que tu quer, o que ela pode esperar de ti, e se aquilo tá ok, tudo certo, senão vocês vão ter algum tipo de problema no caminho, entendeu? Mais ou menos isso. Não sei se ficou claro, mas não é uma propaganda pra ver a série, porque eu acredito que pra nós e provavelmente pro nosso público não seja. Entendi o plot. Entendi. Mas é mais ou menos isso. É divertidinho, entendeu? É engraçadinho e tal, então dá pra dar uma cisada. É uma série leve, tu não precisa pensar pra ver. Então eu gosto de séries assim. E a série You? Essa que você ficou essa que você ficou me vendendo toda hora. Essa tu viu, não viu, começou a ver, como é que é a situação? Vocês Eu vi a primeira temporada só. Vocês estão tentando me vender, eu botei na lista até ali, mas... 3 anos atrás, eu acho. Eu não vi ainda. Tem 3 temporadas até agora, tá? A série U, ela é baseada num livro, né, que tem, e no livro, a história, ela acabaria na primeira temporada. Só que é aquela coisa, Pingou né? dinheiro. A série faz sucesso, e aí eles dão um jeitinho de continuar. E aí já tá renovada pra essa 4ª temporada, né, e tudo mais. Eles até desenvolvem a série de uma maneira interessante, eles abordam temas interessantes. Na 3ª temporada tem um determinado... Qual é o princípio de plot? Tá, só um adendo antes, que na 3ª temporada, por exemplo, que ela foi gravada, eu acho que um pouquinho antes de começar a pandemia, ou no meio da pandemia, foi finalizada, alguma coisa assim, tem um pequeno plot dentro da temporada de uma família negacionista em relação a vacinas e tal, e daí tem uma treta com vacina. Então, tem esses subplots, mas o plot principal, qual é? A série, ela vai se iniciar quando tem uma aspirante, a escritora, que é a Guinevere Beck, que é o nome que acaba, né, ficando mais conhecida, ela é chamada de Beck durante a série, né? Ela conhece lá numa livraria o gerente, né, da livraria, que é o Joe, e a partir disso o Joe começa a idealizar esse relacionamento, a perseguir a guria, a tentar achar ela nas redes sociais. Né? Ele faz um stalker, né, bem tóxico, digamos assim. Apesar dele se ver como um cara romântico, que só quer fazer aquilo por amor, tem diversos problemas envolvidos, né? Ele é um criminoso, porque quando tu stalkeia uma pessoa, caso, né, as pessoas não saibam, e tu tenta invadir as redes das pessoas, tu tenta, né, fazer esse tipo de coisa. Fica olhando pela janela da pessoa, né? Essa coisa de voyeur não é legal, então pode até dar cadeia. Pode. Então, né? Não, eu digo que pode porque, né, olha a crítica social muito específica. Mas enfim, é basicamente isso. É uma evolução do personagem do 500 Dias com Ela, digamos assim, que é o cara que vai no extremo, entendeu? Da coisa, de idealizar a pessoa e tal. E no caso da série em si, vai mostrando o desenvolvimento, mostrando os traumas e o passado do personagem, que vão construindo aquilo que ele é hoje, ao mesmo tempo que vai mostrando o caminho dele pra tentar conquistar aquela pessoa e tudo mais. E é contada de uma forma muito... vai te deixando mais afim de ver a série. Quanto mais tu vê o episódio, mais curioso tu vai ficando. Se torna até mais difícil e complicado de tentar adivinhar as coisas, porque é tão bem narradinho, tão bem construído e amarrado, que ela consegue te surpreender em diversos momentos. Então é uma série que eu recomendo. Que me veio a Beck, ela conseguiu... O cara se mostrava ser tóxico pra Beck, só o telespectador conseguia notar isso. Aí que tá. Aí que eu vejo uma parte muito inteligente da série, porque ela mostra pro telespectador o quão tóxico é o Joe, mas ela, a Beck, não sabe disso. Só que ele não faz eventualmente na frente dela as coisas, né? Aí é que tá. Enquanto ela tá sendo iludida pelo personagem Joe romântico e tudo mais, vai, né, se criando essa aura de um relacionamento perfeito, amor e tudo
tudo mais. Enquanto que, na verdade, daqui a pouco a gente vai descobrindo todo... Tipo, o telespectador tá vendo tudo que tá acontecendo nos bastidores. Até que tem o plot final lá, que vamos poupar o spoiler, né, do Nilson. Oh, muito obrigado. Tem um plot muito deveras interessante. Não precisa ser muito inteligente pra perceber que em algum momento ela vai descobrir a situação, mas como isso vai acontecer e as consequências disso que a gente não vai revelar pra não dar spoiler. Assista uma série que vale a pena. Vale a pena, hein? Ei, mas eu não tinha nem... Selo Doug de recomendação. E por favor, não romantizem o Joe. É um cara legal. Apesar dele ser o protagonista, ele é o vilão. Aí tu deu um spoiler. Ele não tem papas na língua, hein? Não é spoiler. O cara tá... Quando tu tem um lado do relacionamento que é uma pessoa tóxica, por mais que ela não esteja sendo demonstrada pra outra pessoa... Ele é o príncipe encantado. Ele é o alter ego dele, é um vilão, né? Se ele tá stalkeando, se ele tá, né, controlando a vida da pessoa, ele é um... Fé nos malucos. Fé nos malucos. Ei, mas a gente não tinha pensado, eu não sei se vocês conhecem essa série, mas ela é bem popular e tal, e ela fala sobre todo tipo, todo gênero de relacionamento, que é uma série que eu acho muito legal, que é o This Is Us. Essa eu ainda não vi. Ela... É muito adulto. É isso que eu digo. O cara vê a série do Rebelde lá e não vê o... A Rebelde nunca tive a oportunidade. Ela conta... o que ela pega, né? Ela conta a história de um casal que tem 3 filhos e aí isso vai contando a vida deles, adultos e velhos já, ao mesmo tempo, assim, né? E vai emaranhando a história ao longo das temporadas do que foi acontecendo com essa família e tal, né? Daí vai ter um episódio que vai ser focado num personagem, daí no outro vai ser mais no outro. E eles passam por todo tipo de coisa ao longo da vida, né? E meio que vai... E vez ou outra eles vão passar por coisas que tu passou, assim, né? Porque vai mostrando coisas comuns, né? Por isso que é o... Então é tipo How I Met Your Mother. Não, How I Met Your Mother é palhaçada. Então, assim... É a mesma coisa. Não, mostra eles velhos, entendeu? Mostra eles adolescentes, eles velhos e os filhos dos filhos e como... Então você gosta dos velhos. E como uma coisa tá ligada na outra e como tudo o que acontece tem a ver com o jeito que as pessoas se relacionam uma com a outra, né? De forma que, às vezes, a gente... e aí, a série mostra isso bem claro, porque quando tu tá criando um ponto em que no início do episódio o cara tem 20 anos e no outro ele tem 70 e ele tá reproduzindo a mesma coisa, né? Tu vê que tem determinadas coisas que se a gente não prestar atenção, tu leva pro resto da vida, né? Tu reproduz, porque a vida não é um livro, o início... Não é trem-bala, parceiro. Sabe que tem uma regra nesse programa, né? Pra falar essa frase tem que falar igual o Romário. De imitação do Romário. É que eu me perdi nas regras. É muita regra. Não, pro episódio. Pra viagem do tempo são só 2, ninguém vai saber. Mas. Vem aí a parte 2 de Viagem do Tempo. Vai, Melo, tô guardando. Okay. A frase, a regra é que. O cara tem a atenção de uma mosca. Um gato miou do outro lado da avenida lá, ele é aquele filme Up, né? Esquilo. O cachorro olha pro lado e foda-se. A vida é trem-bala, parceiro. Tá bom. Foi mais isso aí, velho. Didi. Tá bom. Não, e aí é esse tipo de... Não, mas assim, eu vou te falar o porquê que eu nunca vi essa série. Mas termina primeiro. Não, só pra concluir a questão do This Is Us e desse tipo de questão de examinar a vida, né? Como diria Sócrates, que a vida não examinada não merece ser vivida. Então, que a gente tem que olhar pra gente não ser que a gente não ser simplesmente reprodutor das coisas, né? Às vezes a pessoa até faz uma determinada coisa porque ela é traumatizada com um troço aí. Deixa pra lá. Que é traumatizada com um negócio e acaba reproduzindo aquilo, só que ela nunca se dá conta que não vai pra frente, né? E bota a culpa em tudo quanto é tipo de negócio. Sim. Não, pra mim eu boto em quem eu quiser. Eu nunca assisti essa série porque ela me passou uma vibe muito lenta. Eu gosto de série que é um pouco mais dinâmica. Mas ela tá na minha lista, já tem um tempo. Só que eu nunca me interessei por ela porque era toda vez ela é citada ou era pelo Luciano Potter. Todas as vezes, todos os programas que ele estava. Eu não vi. Mas é boa. Influencer ao contrário.
Mas é boa. Eu acho que a gente pode ir indo para as conclusões falando sobre os relacionamentos abusivos. Que é um ponto que ele é muito recorrente na muito vida perigoso. e muito perigoso. Porque as pessoas têm a mania de romantizar o drama, o ciúme, os problemas. Não, são coisas normais de um relacionamento. Cobrar ciúme. Cara, isso é uma coisa que me deixa puto da cara. Mas é uma coisa que simplesmente acaba destruindo os relacionamentos. Quando tu tem um problema, resolve o problema. Conversa sobre o problema. Difícil. Odeio Tá louco. falar disso, meu. Tem uma frase que eu já falei aqui, de Tem Robert que saber Schumacher. sofrer. Não, essa aí que fala é o Guerrinho. Tem que saber sofrer. O amor ele tem que ser fácil. Mas tá dizendo isso que a aí, pessoa quanto tem que mais se fácil, entregar melhor. de barbada, que a pessoa não tem que ter o charme, não sei o quê. Não, eu tô falando que... caralho, eu tô falando que as coisas têm que ser simples, não tem que ser complicado. Tu não tem que gostar da pessoa, que se apaixonar pela pessoa porque ela vai fazer tal coisa ou porque ela fez isso. Não, tu vai gostar da pessoa, ponto. E a Tem partir gente que daquilo, doa a convivência tem que ser boa. Mas a pessoa... Eu gosto de futebol, a outra pessoa odeia futebol. Eu gosto de How I Met Your Mother, a outra pessoa, eu nem vou citar. Não Lost cite. Friends. É a série proibida do podcast. A pessoa doa um rim pra outra e quer que a outra se apaixone. Mas eu te doei um rim, tu tem que se apaixonar por mim. Mas foi muito específico. Olha, é muito específico. E não é o motivo. Até porque rim a gente tem 2. Às vezes. Às vezes. Tenho Até onde saiba, eu tenho. Não, eu tenho uma conhecida que tem só um. Ela nasceu só com um. É que ela tem uma irmã gêmea e Ela cada uma roubou nasceu só com o rim um da negócio outra. assim. Algo e a assim. mesa? Eu não lembro exatamente qual é a história. Mas eu sei que ela especificamente tem um rim Tá, só. e os relacionamentos abusivos? Posso citar um relato de relacionamento abusivo que Por favor. aconteceu com um amigo nosso? Pode. Futebol? Mas tu vai falar isso. Eu vou. Não, é que eu, tinha um amigo nosso que ele... Nosso? Não, teu não. Teu e do Mel. Tá bom. Ele é ouvinte? E aí... Tá calma. Eu acredito tá cercando, que não, tá cercando. mas ele sabe das coisas. Que, ele namorava a menina e a menina tinha um ciúme doentio da psicóloga dele. E daí, Melo. O Melo, a memória do Melo é foda. Tá, conta a eu acho história, que eu sei conta a do que tu história. tá falando. E daí a mina pistolava, não queria deixar ele ir e tal, e eles brigavam, né? Até que chegou um momento que ela começou a jogar as coisas nele, sabe? Objetos. E em determinado momento foi lá e pegou uma faca. Deu uma surra de dildo no cara. Ó o Melo, vagalhando a história. É um breve resumo, né, meu? Não, mas é exatamente. Não, pegou a faca, não dá, né? Aí fica... Mas e a Mas questão... eu pensei que quando ele tava falando Mas ali... tem gente que romantiza isso, sabe? Exato, isso é Sim, verdade. que vai ver. Que tem Aí muito depois nos filmes, das muito merda, nas novelas. sai no- Não sei o que, muita gente Sai acha no bonito. GZH lá, Diário e Gaúcho. aí vai falar, coitado da fulana. Mas, e aí, quando tava tendo todos os sinais lá... Sim, mas aí que tá. Como é que é muito ruim de... a pessoa não consegue se... Eu tenho um parêntese. Faz o parênteses. Não, é que eu lembrei do cara que foi com uma chaira lá no terminal do T6, não. te lembra disso? Não. Já não. Na garagem da cara. Como é que é? Uma chaira. Não lembra disso? Uma chaira. Quando tava tendo aquelas greves de ônibus, foi um gaúcho todo piochado com uma chaira lá na garagem da Carriço. Eu nem sei o que é uma chaira. Puta merda, Guilherme. Faca, meu. Que troço bem bravo, cara. Coisa que só acontece no Leopoldino. Tá bem, então, galera. É assim, né? Tá bem, faz vadendo o que tu queria fazer, ô Nilson. Ah, sim. Meu raciocínio, onde é que tu acha que tá? Tá lá no terminal da Carrisca. Capitão Gay. Tive que ir em Pelotas e voltar. Mas é isso aí. Eu acho que o papo tem tudo a ver com conversa, com entender, com tentar ver a situação um pouco mais de fora, tentar interagir com outras pessoas, entender o planeta. E porque tem nesses negócios de relacionamento assim, tem determinadas coisas que não voltam, né? A partir do momento que tu puxou a faca pra outra pessoa, como é que tu no outro dia, assim, como é que fica o papo, né? Como é que é a situação, né? Mas como é que dorme do lado da pessoa? É uma situação meio complexa, né? Tem aquele meme de Instagram, né? Só porque levou uma facada quer terminar comigo, dorme que amanhã é outro dia. Vai nessa. Que meme é esse, cara? Não, os memes que o Doug
O grupo dos Só que tem comprador de kit lá, só pode ser. Né? Mata louco. Grupo do O Estado Islâmico. Telegram do Doug é só Empinadores de moto só Guaíba. no CB. Tá. Mas só no relacionamento abusivo, eu acho que tem uma recomendação de um filme pra assistir, que se tu assistir esse filme e tu não entender o que é um relacionamento abusivo, tu precisa estudar, precisa buscar conhecimento. Olha lá, Luciana Genro. Que é bem didático o que acontece. É o filme Garota Exemplar, Só os que eu vi, né? que de cada... É um filme que ele tá em 11 em cada 10 listas sobre filmes que exploram relacionamentos tóxicos. Então eu recomendo. É um baita filme. Pra lista top É uma história de suspense muito boa. E que Tu viu o filme? pesado. Vi Viu? mais de uma vez, inclusive. É com Ben Affleck. Ah, Ben não. Affleck. Como é que é o nome da... O nome Me da mina perdeu eu já. não sei. O nome da mina eu não sei. Mas tem o Barney também no filme. Amo O Neil Patrick Harris. Você, bicho. Tem o Neil Patrick Harris, tem o Ben Affleck e a personagem principal é a Rosamund Pike. É um filme que ele aborda temas como traição, violência e mentiras. E é dirigido pelo David Fincher, que é o mesmo do Clube da Luta. Caramba. Ele é baseado num best-seller de mesmo nome, cuja trama mostra a fuga cinematográfica de Amy Dunn, uma escritora insatisfeita com a vida rotineira que levava com seu marido, no caso Ben Affleck. Após seu desaparecimento, Como é Nick, que é tem o uma marido, vida satisfeita com Ben Affleck, meu? e o cara acaba sendo investigado pela polícia por assassinato, porém, né, vai se desenrolando essa história aí do desaparecimento e assassinato da menina aí. É uma belíssima obra. Então tá, fica a dica cultural aí, né, meu? É isso aí, galerinha. Vai. Alguém tem uma perguntinha? Perguntinha. Perguntinha. Vai lá. Numa relação, você já olhou no espelho pra apontar os erros?